Paulo Antônio está aqui. Já está chegando aqui. Paulo Antônio de Carvalho, um dos maiores jornalistas aí de Cruzeiro, que presenteia a cidade com o livro Cruzeiro Grande História. Boa noite, Paulo Antônio. Deixa eu baixar aqui o volume. Boa noite, Manuel. Boa noite, amigos que estão acompanhando essa transmissão pela internet. Uma satisfação muito grande estar com você nessa noite e com os amigos também do Interação. Ok? Estou bem posicionado aqui, Manuel? Tá bem, estou aqui ajeitando a minha câmera também. Mas você consegue me ver bem? Consegue me ouvir? Estou te ouvindo um pouco baixo, mas está dando para te ouvir, sim. Tá? Vamos lá. A gente vai regulando aqui até dar certo, tá bom? Quando a gente não domina muito essas técnicas aqui, tem que ser dessa forma. Eu vou virar aqui, né? Posso colocar o celular na outra posição. Posso? Isso. Espera aí. Aí. Ao vivo é assim mesmo, Manuel. Estou com problema na recepção do som dele. Espera aí, Manuel. Agora sim. Oi, Manuel. Isso. Eu acho melhor você virar o celular como estava antes, para que as imagens fiquem do mesmo formato. Se você conseguir. Vai na mesmo ou não? Vai na vertical, Manuel? Na vertical. Consegue? A gente está ajeitando aqui, pessoal. É isso aí, Paulo Antônio. Bom. Você só vai compreendendo aí, não é? Tá bom, Manuel. Agora já estou. Vamos evoluindo. Agora estamos aqui conectados no Interação. Sim. Como eu falei para vocês no começo, Paulo Antônio de Carvalho, jornalista cruzeirense que presenteia a cidade menina com o lançamento do livro Cruzeiro, a Grande História. Ele que lá no começo já lançou o volume 1 e hoje estamos aqui no lançamento pela internet do volume 2, mas já está aí à venda na cidade, o pessoal já pode encontrar. Paulo Antônio, agora para valer, bem-vindo à Interação mais uma vez. Boa noite, Manuel. Boa noite, amigos do Interação. Mais uma vez, satisfação muito grande em poder estar participando com você dessa transmissão para apresentar o volume 2 do livro Cruzeiro, a Grande História. Em agosto, julho ou agosto, nós fizemos também uma transmissão através de Interação, apresentando o volume 1. E agora nós chegamos ao volume 2, concluindo todo esse trabalho de uma grande pesquisa que realizamos em jornais, arquivos do governo, arquivos municipais, museu, revistas, livros, para apresentar ao povo de Cruzeiro um bom trabalho, uma retrospectiva dos principais fatos que marcaram e marcam a evolução do nosso município. Isso aí, Paulo Antônio. Eu lembro que na ocasião do lançamento do volume 1, teve uma repercussão grande na cidade, foi assim, recorde de visualizações na nossa live. Queria que você falasse o pessoal um pouco dessa repercussão, como é que foi que a população reagiu ao lançamento do volume 1 do Cruzeiro, a Grande História. Sim. A reação foi muito boa, porque o volume 1 foi diferenciado em relação a tudo que já houve em termos de publicação em livros a respeito da evolução de Cruzeiro. Eu posso dizer, não para me gabar, mas é uma realidade, o volume 1 de Cruzeiro, a Grande História, o livro mais completo sobre a evolução de Cruzeiro. Nós começamos lá no século XVI, com as primeiras incursões das expedições bandeirantes pelo Vale do Paraíba, o surgimento de Taubaté, de Guará, Lorena, e também o surgimento de Cruzeiro, influenciado pelas tropas que atravessavam as planícies do Paraíba em direção ao sul de Minas, em direção a Minas Gerais. E Cruzeiro, então,
surgiu em 6 de março de 1871, quando o governo do estado resolveu desmembrar a região do Embaú, do território de Lorena, para fundar o município de Nossa Senhora Imaculada Conceição do Cruzeiro. Depois, mais tarde, com a construção das duas ferrovias, a Rio-São Paulo e também em direção ao sul de Minas, no entorno do entroncamento ferroviário, surgiu uma nova vila, a Vila do Cruzeiro, que cresceu mais do que a cidade que ficava no Embaú, e dessa forma o governo transferiu a sede administrativa, a Câmara Municipal, para esse espaço da Vila da Estação no dia 2 de outubro de 1901. E contamos em forma de retrospectiva no volume 1 toda a evolução dos principais fatos, a primeira adutora de água, a instalação do frigorífico Cruzeiro, foi a primeira grande empresa em nosso município, que começou a tirar o Cruzeiro de essencialmente agropecuária, também para a função industrial. A Revolução de 1932, que colocou o Cruzeiro no cenário mais violento da guerra motivada pelos paulistas. Tivemos em Cruzeiro o surgimento do primeiro núcleo do interior do Brasil, do Partido Comunista, tanto que Cruzeiro passou a ser chamada pelos aliados de Getúlio Vargas de a Moscouzinha brasileira. Foi um momento importantíssimo, curioso da nossa história, não é? Tivemos depois a chegada da FNV, a decadência do frigorífico na década de 60, a Zona do Meretrício, pela primeira vez um livro contando a história da Zona do Meretrício, porque ela surgiu, a sua importância para a economia da cidade. Chegamos também no meio político, as grandes rivalidades, no momento em que Cruzeiro era comandada por dois grandes líderes, Diogo Bastos de um lado, Avelino Júnior do outro, o mutirão da água, movimento cultural, o surgimento de vários grupos musicais, teatrais em Cruzeiro, né? Coral Branco, Sebastião Pinto, enfim, nós trouxemos tudo isso até 1969. Desde lá, 1560, com as primeiras incursões bandeirantes, até 1969. No volume 2, aí sim, trazemos de 1970 até o mês passado. É um livro bastante atual também. É sobre a história, mas é um livro bastante atual. Eu quero agradecer o apoio da população de Cruzeiro, daqueles que compraram o volume 1 e que, com certeza, Manuel, vão comprar o volume 2. Eu já disse, sou bastante sincero, eu escrevi para quem gosta de ler e de conhecer a história, sabendo que a maior parte da população não se interessa pela história de Cruzeiro, não se interessa por nada, né? Vive na cidade, mas não conhece nem o que aconteceu ontem. Eu não escrevo para essas pessoas, eu escrevo para quem gosta de ler, de conhecer, e escrevo com compromisso com as futuras gerações, porque eu sei que essa live que nós estamos fazendo agora, que o livro, que também estará mais tarde na internet, que tudo isso vai servir de uma base de pesquisa para as futuras gerações, lá na frente, interessadas em conhecer o nosso momento. Então, eu me sinto realizado profissionalmente quando eu chego aqui diante de você para anunciar a edição, o volume 2 de Cruzeiro, a Grande História. Ok? E a gente fica feliz, como eu já falei também, da sua dedicação com a história de Cruzeiro, porque a gente vê outras pessoas fazendo pesquisas e tal, mas como você falou, um material completo igual esse, é a primeira vez que a gente vê. Então, tenho certeza que a população e as gerações futuras vão ter aí uma fonte de pesquisa, como a gente falou, bem completa, para poder saber realmente como é que foram os fatos da história de Cruzeiro até a atualidade, como você falou, até o mês passado, que foi como atualização do livro, né? Queria que você falasse para a gente, Paulo Antônio, como é que foi a elaboração desse volume 2, porque tem conteúdo bastante histórico, mas também recente, né? Como é que foi trabalhar nesse volume 2? Manuel, o volume 1 ainda está à venda, tá? Está nas bancas de jornais, está na livraria Brincar. E o volume 2 também já está. Quem comprou o volume 1, espero que compre o 2. Né? E quem quiser comprar dos dois agora, se interessar, eu até agradeço, porque esse é reconhecimento ao nosso trabalho. O volume 1 foi basicamente... Paulo Antônio, só um parênteses. Um livro completa o outro, né? Sim. Um livro completa o outro. É a continuidade da história. Sim, sim.
O volume 2 dá sequência à história, porque o volume 1 eu parei em 1969. O volume 2 vem a partir de 1970 até mês passado. Então está bem atual. E o volume 2 eu fiz com base em quê? Com base em jornais, em livros, em arquivos e também com base naquilo que eu testemunhei na vida de cruzeiro a partir de 1978, quando eu ingressei na Rádio Mantiqueira e passei a me interessar por tudo a respeito de cruzeiro. Sobretudo, tudo, ruas, bairros, né? Galerias onde começa o terreno. Então, eu me dediquei a conhecer cruzeiro. E há cerca de 5 ou 6 anos atrás, eu fui influenciado pelo Vicente Vale, grande pesquisador, e foi através dele que eu comecei a ter um interesse maior pela leitura de fatos do passado e fui encontrar publicações importantes, documentos que estavam nas gavetas para poder fazer a publicação. Então, o volume 2 é aquilo que eu testemunhei também a partir de 78 e um pouco dos arquivos que nós fomos buscar em jornais e revistas um pouco antes. Não é? Então, é por isso que é um livro atual. Tem meu testemunho no livro. E chegou ao mês de novembro. Chegamos ao mês de novembro com os reflexos da Covid-19, a bomba chinesa, né? Com o anúncio do governador João Dória da construção do hospital regional, anúncio do prefeito Tales da possibilidade da instalação do shopping center na antiga instalação da AGEF, enfim, a renúncia do Paulo Camilo, como eu disse, né, que marcou muito, porque foi a primeira renúncia de vice-prefeito na história de Cruzeiro. Então, tudo isso está no livro, é atual. É aquilo que a população atual de Cruzeiro também está testemunhando. Muito bom. Paulo Antônio, eu tive a... Muito bom. Primeiro, pedir o pessoal que está acompanhando a live, agradecer. A gente está vendo aqui bastante comentário, o pessoal compartilhar essa live para que mais pessoas possam acompanhar esse bate-papo ao vivo que está rolando agora. E o pessoal que está assistindo essa live no futuro, vamos falar agora com o pessoal do futuro. Agradecer vocês por estarem usando esse conteúdo como fonte de pesquisa para a história de Cruzeiro. A gente fica muito feliz. Eu estou aqui na Austrália, em Melbourne, que é a bandeira de Cruzeiro. A gente é apaixonado pela cidade, sempre junto com a gente. O Paulo Antônio, hoje em Cruzeiro, a gente conectado, compartilhando com vocês esse conteúdo. Você está aí há quanto tempo? Já uns 2 anos que você não aparece aqui em Cruzeiro, não, mano? Eu cheguei aqui em novembro de 2018. Voltei aí em Cruzeiro no final de 2019 para passar o Natal com a minha família e voltei para cá em janeiro de 2020. Aí começou o Covid, começou toda a situação da pandemia, o país ficou fechado, ainda estamos fechados, quem sair é muito difícil para poder voltar para cá. Isso me restringiu de estar visitando vocês aí nesse final de ano, mas em breve estou aí de volta a Cruzeiro, Paulo Antônio. Se Deus quiser, né, Manuel? Já com experiência, Amém. Já com a formação profissional também. Amém. Mas é isso aí, Manuel. A vida vai seguindo, né? A gente vai marcando os passos aí de acordo com as experiências que nós vamos ganhando ao longo desse caminho todo, né? É por isso que a gente tem que fazer essa dedicação, né? Paulo Antônio, quem não sabe, e deixar algo vamos seguindo, né? para as futuras gerações. Paulo Antônio, quem não sabe, foi o primeiro que me deu oportunidade na comunicação em Cruzeiro. Aproveitar aqui para agradecer lá na rádio, Vale. Logo que comecei a faculdade, é o primeiro estágio. Foi lá com o Paulo Antônio, logo cedo. Então, gratidão. Mas vamos seguir aqui, falar do livro, que é o que interessa hoje, é o tema da live. Cruzeiro, volume 2, Cruzeiro, a Grande História, volume 2. Eu tive a oportunidade de ver aqui já um pouco do conteúdo numa versão digital que o Paulo Antônio me mandou e separamos aqui alguns tópicos do livro para que o Paulo Antônio possa explanar para a gente mais aqui nessa live um pouco sobre a história. E vamos começar, Paulo Antônio, falando sobre a evolução industrial no início da década de 70. Como é que o Cruzeiro se portou naquele momento? Mano, aquele foi um grande momento histórico na evolução industrial de Cruzeiro. O Hamilton Vieira Mendes, eleito prefeito em 1968, havia prometido uma nova cidade,
um governo diferente de desenvolvimento. E o Brasil, no início da década de 1970, vivia o chamado milagre econômico. O governo militar incentivando o desenvolvimento econômico, a indústria, e o Hamilton Vieira Mendes entrou nesse vácuo aí das conquistas através dos incentivos do governo federal. Então ele trouxe fábrica de papel, a Copa, a Socil, veio a Grundig, trouxe escola profissionalizante. O Hamilton movimentou a cidade, né? Trouxe a instalação, promoveu a instalação de 2 faculdades. Então o Cruzeiro teve um impulso econômico muito bom no início dos anos de 1970. Foi um momento marcante na história de Cruzeiro, porque nós já víamos da falência do frigorífico, 700 funcionários nas ruas, já víamos do fechamento da Plate do Brasil no final da década de 1960, e a cidade estava inteiramente na sombra da FNV, a Fábrica Nacional de Vagões, começava a crescer naquele período, trazendo uma enorme prensa, a maior prensa do mundo naquela época, importada para instalação aqui em Cruzeiro. A FNV crescia, ela gerava mais empregos e a cidade passava a ficar mais dependente da lei de produção de vagões. E o Hamilton trouxe, ele diversificou esse mercado de trabalho na geração de empregos com a vinda da fábrica de papel, com a Grundig, com a Socil Propecuária. Então, o Hamilton trouxe um outro viés da economia de Cruzeiro através dessas indústrias. Foi um momento importantíssimo, a década de 1970, na evolução econômica de Cruzeiro. Pena que, nas décadas seguintes, Cruzeiro perdeu. Né? Cruzeiro mais perdeu indústrias do que recebeu. E nós passamos, então, à dependência total da indústria antiga FNV, que hoje é Maxion e Amstead Maxion, mas mais à frente a gente fala a respeito, tá bom? Então fica aí esse momento de 1970, 71, 72, que tem um grande crescimento na área econômica de Cruzeiro através das indústrias aqui instaladas. Isso aí, Paulo Antônio, eu estava lendo um livro também e vi que tem muito conteúdo político no livro, que é bastante interessante. E uma das figuras marcantes da história da política do Cruzeiro foi Avelino Júnior, né? Queria que você falasse para ele sobre a queda de Avelino Júnior em 1972. Sim. O Avelino caiu nas eleições de 15 de novembro de 1972. Ele perdeu para o candidato Jorge Santiago da Arena. O Avelino era do MDB e o Jorge Santiago da Arena. Perdeu por diferença de 490 votos. Foi um placar bem apertado, recontagem. Os avelinistas não aceitavam ter perdido aquela eleição. O líder político perdendo a eleição, mas eles já estavam no final de carreira. O Avelino mandava no político de Cruzeiro desde 1947, eleito vereador, depois 51 prefeito, e dali até 68, quando o Hamilton ganhou a eleição pela Arena, o Avelino só somou vitórias. E em 72 ele não tinha um candidato, porque ele não permitia que ninguém se sobressaísse do grupo do MDB. Era só ele, mais ninguém. Não é? Aí ele foi ser candidato a prefeito na tentativa de retomada do poder que ele havia perdido em 68 para o Hamilton Vieira Mendes. E acabou perdendo a eleição. E em 75, vítima de câncer, ele acabou falecendo. Aliás, 75, 74 foram 2 anos marcantes em Cruzeiro. A morte do Nesala Rubens, que foi outra grande liderança, deputado estadual, morreu no curso da campanha da sua reeleição, em 74, e depois, no ano seguinte, a morte de Avelino Júnior. Nós perdemos 2 grandes líderes políticos naquele momento, mas surgiram outros 2, o Hamilton Vieira Mendes, pela Arena, e o João Bastos, pelo MDB. Vamos falar um pouco do João Bastos, então, porque eu acho que, tanto no passado, desde aquele momento até atualmente, é um dos nomes mais fortes da política, apesar de já ter falecido, mas é um nome que sobressai com uma reputação com bastante consideração por parte da população, né? Queria que você falasse a gente da liderança de João Bastos lá em 1976. O João começou em 68, candidato a vereador pela primeira vez, foi bem votado, sempre teve um discurso
empolgante. Desde molecão, nos tempos do Oswaldo Cruz, quando ele liderava movimentos estudantis no Oswaldo Cruz, liderava greve, né? João Bastos, cujo primeiro emprego dele foi na fábrica de Santo, em Lavrinhas. Era um emprego para o João Bastos lá, um mês depois ele fez uma greve na fábrica de gesso, mandaram embora. Né? Então o João Bastos tinha aquelas coisas dele. Ele foi eleito em 68. Quando chegou em 72, candidato de novo a vereador, ele explodiu em votos. Foi uma das maiores votações da história de Cruzeiro. E o Nesrala Rubens, que era da Arena, de oposição, portanto, ao João Bastos e ao Abilino, o João Bastos surgiu na escola política do Abilino. O Nesrala já dizia, esse rapaz vai ser um grande político aqui em Cruzeiro. Tem tudo, tem discurso, tem carisma, e o João aproveitou-se disso. Em 74, ele teve a coragem de ser candidato a deputado estadual, contrariando o Abilino Júnior, que era o grande líder político. Como eu disse agora há pouco, o Abilino não gostava de sombra, não, era ele, mais ninguém, no MDB. E o João Bastos queria ser candidato a deputado estadual, o Abilino não deixou ele sair para o Cruzeiro, ele teve que registrar a candidatura por Bananal, e foi o mais votado em Cruzeiro. E em 76, o Abilino já havia morrido, aí o trono passou para o João. Em 76, ele foi eleito prefeito com uma expressiva votação, a histórica campanha dos 3 contra 1 e o povo contra os 3. Né? Ele botou mais de 5.000 votos à frente dos 3 candidatos da Arena. Governou Cruzeiro até meados de 81, fez um excelente governo, expulsou o Sabesp, expulsou a Polícia Militar de Cruzeiro, está no livro. Né? Aquele episódio do recinto de exposições, a cantora Rosana, que havia vencido o prêmio Shell da Rede Globo de televisão, estava no palco da exposição, só que ela estava fazendo dublagem. E o João Bastos já havia carcado umas cachaçinhas, né? E ele nunca negou isso, aquelas barracas de linguiça da exposição. João Bastos foi avisado por alguém, a moça está cantando, não, está fazendo dublagem. João Bastos foi ao palco, tomou o microfone da mão da Rosana, fez um maior discurso, jogou o povão contra a Rosana, a Polícia Militar fez a intervenção, um policial sacou do revólver, deu um tiro para cima perto do João Bastos, o João Bastos tomou o revólver desse policial, deu um tapa na cara dele, viraram viatura da polícia lá do pátio, a moça, cantora, Rosana, no auge naquela época, sucesso nacional, teve que sair dentro de um camburão da Polícia Militar. E no dia seguinte, o capitão Ivo, comandante da companhia, da PM, disse que o João Bastos estava ligeiramente embriagado quando subiu ao palco para promover todo aquele tumulto, que poderia ter tido um resultado fatal. Sorte que não morreu ninguém, algumas pessoas só que se feriram, mas os resultados poderiam ser mais graves. E o capitão Ivo, na entrevista que me concedeu, aí entra o meu testemunho, né? Ele me concedeu uma entrevista dizendo que o João Bastos estava ligeiramente embriagado. E o João Bastos me chamou no gabinete, me concedeu uma entrevista de 40 minutos se defendendo, e naquele momento ele anunciou que não queria mais o 23º Batalhão da PM aqui em Cruzeiro. Ou seja, ele expulsou a Polícia Militar da cidade, o batalhão foi para Lorena, nós ficamos com a 4ª Companhia. Mas isso deu uma projeção muito grande para o João Bastos. Uma projeção estadual. Eu cheguei a escrever reportagens para o jornal Folha de São Paulo, naquela época, sobre esse episódio. Ele já havia marcado o episódio da expulsão da Sabesp e criação do SAAI. Então, o João se popularizou muito naquele período, fez a dobradinha com o Geraldo Alckmin em 82, ele deputado federal e o Geraldo deputado estadual. A região inteira apoiou os dois. Foi a dobradinha histórica. Até hoje não foi superada essa dobradinha. João Bastos e Geraldo Alckmin em 1982. Em 86, ele se reelegeu, houve uma inversão de deputado federal e foi eleito deputado estadual, e o Geraldo foi para federal. Só que o João Bastos começou, a partir de 87, a se afastar das bases dele. Foi distanciando, chegou em 1988, ele perdeu a eleição para prefeito para o Hamilton. Ele é deputado estadual, decidiu ser candidato a prefeito, o Hamilton aproveitou o desgaste do João Bastos, fez uma composição muito boa com o Celso Lage, com apoio de antigos MDBistas que haviam rompido com o João, e o Hamilton voltou ao poder em 1988. Em 1990, a grande queda do João Bastos, a decadência dele, quando candidato a deputado estadual, ficou em último lugar dentre os 3 candidatos aqui de Cruzeiro.
mas ele ainda voltou, deu a volta por cima em 92, quando muitos diziam que o João Bastos estava morto politicamente, ele se levantou, buscou as bases dele e se elegeu prefeito em 1992, encerrando assim a carreira política dele, né, em termos de eleições. Mas foi considerado e apontado como um grande líder político, na mesma escala de Avelino, de Diogo Bastos, de Dessala Rubens. E é o último líder, grande líder de Cruzeiro. Depois da morte dele, em 2007, não surgiu mais nenhuma liderança capaz de movimentar a opinião pública. Vamos aguardar que surja o bem, porque todo povo precisa de uma liderança. Então, João é um capítulo importantíssimo nesse livro, devido à atuação dele, devido à grande projeção, né, o seu crescimento meteórico na política. Entendido? Os políticos mais populares de Cruzeiro, que resume tanto aí. Fica a lição para todo mundo conhecer um pouco mais de João Bastos e os detalhes, um pouco mais dessa história no livro Cruzeiro, A Grande História, volume 2, né? Agora, mudando um pouco de assunto, Paulo Antônio, vamos falar das questões dos hidrômetros naquele momento, na época, que teve um tabu enorme aí na cidade também, né? Explica o pessoal como é que foi essa história. A instalação de hidrômetros a partir de 1984 foi uma decisão muito corajosa do prefeito Paulo Scamilla. Porque Cruzeiro, desde 1947, quando o prefeito Antônio Pimentel decidiu construir a caixa d'água da Washington Beleza, seria a primeira grande estação de tratamento de água com equipamentos importados da Inglaterra. Seria uma das melhores estações de tratamento de água do Brasil. Captação no Rio Paraíba, onde hoje está o Porto de Areia Lopes. E o Avelino, naquela época, se opôs a isso. Disse que a água não poderia ser do Paraíba, que a água tinha que ser da Serra, pura e cristalina. E foi em cima desse discurso que o Avelino se fez. Prefeito em 51, depois ficou mandando a política um bom tempo. Então, quando o Scamilla assumiu a prefeitura em 1983 e decidiu partir para a implantação da hidrometria, houve uma reação muito forte. Desde 1947, o povo de Cruzeiro ouvia dizer que a água o povo trouxe, é da serra, é cristalina e por ela não precisa pagar. O Avelino pregou isso durante 30 anos. O João Bastos, que veio dele, também fez a mesma pregação, de que o povo não precisava pagar. E o Avelino também dizia, e ele era médico, tinha credibilidade, dizia que tratamento de água com cloro dava câncer. E 90% da população de Cruzeiro acreditava nisso, acreditava também que não precisava pagar. Gastava à vontade, estourava a boia da caixa, deixa a água rolar. Estragava a torneira, deixa a água rolar, porque não se pagava. Aí o Scamilla entrou e decidiu implantar a hidrometria. Houve uma reação muito grande mesmo, e muitas críticas de oposição, críticas em meio ao povo, mas o Scamilla não se curvou, manteve a decisão. E graças à hidrometria é que o consumo de água tornou-se racional. Você paga por aquilo que consome, não é? E não pelo desperdício que havia naquela época. E além da hidrometria, o Scamilla também construiu a estação de tratamento de água no bairro do Pontilhão e ainda mais uma adutora a partir do Rio do Brás. Então foi um grande momento na estrutura de abastecimento de água em nossa cidade. Se ele não tivesse feito aquilo, instalado os hidrômetros a partir de 1984, como seria hoje Cruzeiro? Estaríamos com uma tarifa única de água? Enfim, foi uma decisão marcante, um momento histórico em Cruzeiro, tudo em função daquilo que se pregava durante 30, 40 anos atrás. Muito bem. Paulo Antônio, um outro momento também. Estou falando aqui, vou falar, até na questão de desenvolvimento da cidade, foi em relação à fábrica nacional de vagões, que em um certo momento em Cruzeiro foi o principal progresso da cidade, né? Mas e também em outro certo momento teve a decadência da FNV, como era conhecida também. Consegue fazer para a gente um paralelo entre a ascensão da FNV, a decadência, até a transferência para a Maxon, que a gente tem hoje aí como indústria na cidade? Sim. Bom, a FNV tem aquele histórico lá de 1942, 43, não é? Até o Getúlio Vargas não queria a FNV aqui em Cruzeiro, ela já funcionava no Rio de Janeiro, e os empresários, Otto Barcelos, o Burlamac de Andrade,
eles resolveram aproveitar as instalações das antigas oficinas da rede, que essas oficinas foram desativadas aqui em Cruzeiro. Oficinas, quando a gente fala, é o antigo prédio da CCC, onde é Feira Livre hoje, né? E as oficinas foram transferidas para Minas Gerais, e a FNB, a direção da FNB, principalmente o Dr. Burlamati de Andrade, interesse grande por ocupar essas instalações e aqui instalar a principal fábrica de vagões da América do Sul. O Getúlio Vargas, na época, não queria, chegou a se opor. Ele havia acabado de influenciar a instalação da CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, em Volta Redonda, e gostaria que a FB continuasse no Rio de Janeiro, não viesse para São Paulo, principalmente para Cruzeiro, porque ele não gostava de Cruzeiro. A morosinha brasileira. Lembra-se daqui a pouco tempo atrás eu falei sobre os comunistas que se opuseram ao Getúlio, né? Bom, mas o Burlamar conseguiu convencer. Ó, Cruzeiro está no entroncamento ferroviário, rodoviário e tem as antigas instalações das oficinas do presidente. Então a FNB veio para cá. Bom, no início da década de 70, ela trouxe uma prensa importada dos Estados Unidos, uma baita de uma prensa que desceu no porto do Rio de Janeiro, deu um trabalho danado para chegar até Cruzeiro, essa grande prensa, e ela começou, então, a produzir, inclusive, chassis, ampliou a linha de chassis, inclusive para o metrô dos Estados Unidos, de Nova York ou de Washington. E a FNB cresceu muito naquele começo de 1970. Já a partir de 77, 78, quando o governo federal decidiu incentivar mais o transporte rodoviário, ele desativou praticamente o transporte ferroviário. Ele começou a desestimular o transporte ferroviário. E o que aconteceu? A FNB, que produzia vagões, deixou de produzir vagões porque as encomendas da rede ferroviária federal, que já estava também a caminho da falência, decaíram. A FNB entrou na decadência em 78. Naquela época, mais de 1.000 foram mandados embora, foram para as ruas, e ela foi capengando, até passar em 86 para o domínio da Engesa, e depois, na década de 90, surgiu o interesse da Maxion, do grupo Yoshio Maxion, pela aquisição. E a partir dali, a empresa só cresceu, foi dividida em duas, né? A Visted, cuidando mais da parte ferroviária, e a Maxion, da parte de peças e equipamentos rodoviários. Agora, o Cruzeiro também perdeu a sua principal identidade industrial, que era a montagem de vagões, quando a Visted decidiu levar toda essa linha para Hortolândia. Mas, mesmo assim, a cidade, através da Maxion, né, a nossa Santa Maxion de todos os dias, Cruzeiro acabou se sustentando. Tá? Mas a FNB foi todo esse pontapé, toda essa estrutura para que a Maxion pudesse se instalar em Cruzeiro, gerando a geração de empregos em Cruzeiro deste ano foi altamente positiva, graças à Maxion, e deverá ser mais positiva ainda no ano de 2022, com as novas instalações, inclusive para equipamentos para Mercedes-Benz, né? Uma grande estrutura que está sendo montada aqui. Então, a FNB, no ramo econômico, no setor econômico, grande mola de sustentação, a gente diz, a Santa Maxion de todos os dias, a Santa FNB lá do passado. Mano, Cruzeiro, sobre a política. História, Cruzeiro, a grande história. Aqui oficial da Interação, Paulo Antônio de Carvalho. Aqui oficial da Interação. Pra gente a história ao vivo. Pois não, Paulo Antônio, pode falar. História ao vivo. Pode falar, desculpa. Vou ressaltar, né, que tanto no volume 1 como no volume 2, os resultados das eleições em Cruzeiro. Eu fui lá buscar nos arquivos, eleição por eleição, para poder colocar. Tem também a evolução populacional de Cruzeiro desde 1872 até 2019. Então, você vai poder acompanhar a evolução do número de habitantes aqui em Cruzeiro. Da criminalidade também, que aumentou. Eu trato dessa questão no livro, da criminalidade que aumentou muito em Cruzeiro nesses últimos anos. Tem, inclusive, até as estatísticas dos últimos 10 anos de assassinatos, de furtos, de roubos, enfim, de tudo aquilo que aconteceu na cidade. A instalação das câmeras do COI, que foi algo também importante e tem ajudado bastante a polícia. Então, é um livro que eu repito, né? É a realidade atual somada àquilo que o Cruzeiro viveu há pouco tempo atrás, 1975, 1980, em termos de história, é pouco tempo atrás, né? Você tem outro tópico aí, ou não?
Você entrar no outro tópico aí pra gente aqui? Tem bastante coisa que pra gente falar ainda. Tem bastante coisa. Antes da gente entrar nos tópicos mais atuais, você falou agora sobre os crimes, e eu vi também que no livro você traz bastante crimes, não atuais, mas crimes que marcaram o passado e entraram para a história também, né? Queria que você falasse um pouco pra gente o que o pessoal vai encontrar sobre essa questão de criminalidade que aconteceu no passado. É outro diferencial, Manuel, né, nesse livro. Porque livro algum sobre a história de Cruzeiro abriu páginas para as principais informações de crimes ocorridos na cidade. No volume 1, eu citei o primeiro grande crime, mas foi só de passagem, a morte do capitão Joaquim Ferreira da Silva, o primeiro proprietário da fazenda Boa Vista, foi morto por um escravo no pátio da fazenda, o Inácio Telheiro, vindo lá da região de Pouso Alto, Campanha, por ali. Não me chamou tanto a atenção. Eu, como jornalista, eu cometi aquela falha, né? Faltou um pouquinho de tino para falar, poxa vida, esse aqui foi o primeiro grande crime, um grande fazendeiro morto pelo escravo. Eu fiz apenas a citação no volume 1. Mas os leitores do volume 1 mandaram mensagens. Ô Paulo, você não atentou com um grande crime, o primeiro dono da fazenda? Aí eu tive que pesquisar mais ainda no museu. O museu agora tem um estagiário chamado João Mota, cara muito bom, fazendo umas matérias boas. E através dele eu consegui mais informações sobre esse grande crime que implicou os filhos do ex-dono da fazenda, implicou também a dona Fortunata. Enfim, foi realmente um crime que chamou a atenção. Aí eu tive que escrever esse crime para o volume 2. E no volume 2, nós temos esse último caso que chamou a atenção em Cruzeiro, a morte do garoto, do menino João Pedro, foi morto pela mãe e pelo padrasto, se é que se pode dizer padrasto aquilo, e sai até o resultado do julgamento dos dois agora no mês de novembro. O João Paulo foi covardemente assassinado, corpo enterrado, enfim, ocultação de cadáver. Traz aquela intrigante investigação da morte da Gabriela, o Tonhão, que esteve preso, depois conseguiu provar a sua inocência. Traz do Tonhão, outro Tonhão, que também teve uma investigação que acabou apontando nas acusações a possibilidade de envolvimento de policiais na morte dele, que já havia sido condenado por tráfico, também é um caso que chama atenção. Tem o crime da foice, na Vila Doutor João Batista, que também foi um dos maiores crimes da história. Um rapaz com a história. Ele com demência acabou atacando pessoas na rua. E o Cabo Moura foi o grande herói, porque ele estava no ônibus, desceu, se atracou com o rapaz, mas já havia ferido e matado várias pessoas naquele local. Esse crime também está no livro. Outro crime que chamou a atenção em 1975, do Martelo, a morte do Martelo, né? No centro, entre ele e o assassino, um Magarefe, uma mulher. Os dois eram apaixonados pela mesma mulher, os dois acabaram se desentendendo, e o Magarefe armou a morte a facadas do Martelo perto do Bosque Municipal. Foi um crime que também chamou atenção. As rebeliões que ocorreram na cadeia pública de Cruzeiro, uma delas que arrebentou, inclusive, com a cadeia pública. Um assalto que teve na casa de um gerente de um banco aqui de Cruzeiro, foi outro caso que chamou atenção. Enfim, as principais notícias da polícia eu fiz constar também no volume 2, de 75 para cá, né? Começando com a morte do Martelo até a morte do João Pedro, os principais fatos. Eu trago também uma matéria sobre o juiz Cláudio Honor Antônio Contre Júnior, o recordista de tempo de juiz aqui em Cruzeiro. Ele chegou, gostou da cidade, casou-se aqui, ficou, não quer sair. Ele abriu mão, inclusive, de promoções na carreira no judiciário para permanecer aqui em Cruzeiro. Então, eu fiz esse destaque, porque é o recordista de tempo. Geralmente, um juiz fica 1 ano, 2, 3, 4. Ele chegou aqui em 2005, está no livro. Está aqui até hoje, diz que não sai, só sai depois de aposentado. Eu tenho também um artigo do advogado Marcos Melo, um advogado que conhece muito a respeito da estrutura jurídica de prefeituras, né? Falando sobre o controle eletrônico das contas públicas, por que muitas vezes os prefeitos, os presidentes de câmaras, acabam sendo acusados de envolvimento nisso ou naquilo, em função
do controle eletrônico, ele faz um alerta muito bom. Tem o Marco Aurélio Rocha, advogado também, falando sobre o empoderamento dos vereadores. Como era a Câmara antigamente, como que a Câmara se tornou poderosa a partir da Constituição. Então, são esses assuntos que eu também quero acrescentar aqui. Não está, eu acho que é nessa pauta, mas esses assuntos são importantes também na citação da importância desse livro. Muito bom. Marcos Melo, que está aqui na live, está assistindo a live, já deixou um comentário aqui para a gente, mandar um abraço para ele, super competente advogado. Daqui a pouco eu vou ler os comentários para ficar registrado também. Nós vamos seguir aqui a pauta para que a gente possa continuar viajando nessa história de Cruzeiro. Agora vamos voltar também para temas mais atuais sobre a cidade. E vamos falar, Paulo Antônio, eu acho que um dos tópicos que a gente pôde acompanhar, que já faz parte da minha geração, já estive lá na inauguração também, foi a questão da terceira ponte, né? Que teve um marco na cidade de Cruzeiro. Como é que foi essa luta pela famosa terceira ponte do Cruzeiro? Essa história começou com o sonho do Hamilton Vieira Mendes em 1971. Porque o Hamilton antes já havia tentado, lá em 1965, 66, o Hamilton Vieira Mendes, com a visão futurista que possuía, ele já havia tentado, durante a obra de duplicação da rodovia Presidente Dutra, fazer com que a nova faixa passasse por Cruzeiro. A faixa antiga ficaria onde já estava, e a faixa nova passaria aqui por Cruzeiro. O Hamilton lutou para que isso acontecesse, mas não conseguiu o apoio da classe política. Esse momento do Hamilton está no volume 1, da luta dele para aproximar Cruzeiro da rodovia Presidente Dutra. Então, quando ele foi eleito prefeito em 68, tomou posse em 69, em 70 ele mandou abrir uma estradinha de roça até a divisa com Cachoeira Paulista. Hoje, quem passa pela rodovia Hamilton Vieira Mendes, do lado direito, logo após a caixa d'água, depois tem um curral, logo do lado direito você pode ver uma estradinha de roça. É aquela que ele abriu em 1970, 71, para provar que por ali seria a nova entrada para o Progresso de Cruzeiro, a rodovia que ligaria. Aí dizia, não, mas já tem a Cruzeiro Dutra pelo Itagaçaba. Aí ele dizia da localização da estrada, desemboque do Itagaçaba, ponte velha, estreita, nada disso. Vamos fazer um negócio mais novo, mais bonito, para chamar atenção. E ele iniciou essa luta, né, da construção da rodovia Milton Vieira Mendes, em 1990, e depois que ele morreu, em 91, a rodovia só ficou pronta lá em 97, 98. Mas sem a conclusão, que seria o viaduto sobre a ferrovia, a terceira ponte, e o viaduto em frente ao Caique. Esse assunto ficou parado no tempo, ninguém demonstrou interesse, até porque parece que a classe política de Cruzeiro não acreditava na conclusão da obra. Aí, quando chegou a Ana Karen ao poder, ela desenvolveu esse trabalho junto ao governo do Estado. O José Serra já havia estado aqui em Cruzeiro em campanha e prometido ao então prefeito Celso Lage que faria essa obra. A Ana Karen, quando tomou posse, ela foi atrás do José Serra, foi atrás do Padre Jonas, porque também interessava para a Canção Nova a ponte sobre o Rio Paraíba, e chegou-se, então, à realização desse grande sonho em 2013, quando a obra foi concluída. Foi uma longa história, né, que teve esse final bom para Cruzeiro. Pelo menos nós temos hoje um acesso direto à Dutra, nós não precisamos mais passar pelo quintal de Cachoeira Paulista ou pelo quintal de Canas. Tem gente que não vê importância nessa obra, mas eu vejo sim. Uma cidade do tamanho de Cruzeiro, para sair daqui, ter que passar no quintal de Cachoeira Paulista ou de Canas, eu achava aquilo muito pequeno para a nossa cidade, né? E encurtou também o tempo de viagem para outras cidades do Alto Vale do Paraíba ou para a capital. Ainda não trouxe o resultado esperado, que seria o desenvolvimento em direção à rodovia Presidente Dutra, mas isso que creio que com o tempo isso vai acontecer. Então foi uma grande luta de Cruzeiro, foi talvez a grande luta de Cruzeiro desses últimos 40, 50 anos. A construção do novo acesso à rodovia Presidente Dutra. Tá? Também concordo que foi um dos principais marcos de progresso da cidade, uma luta que teve um resultado positivo, e Ana Karen se dedicou bastante naquele momento para poder ter essa conquista para a cidade. Já que você citou Ana Karen, vamos falar um pouco dela, que foi a primeira mulher a ser eleita em Cruzeiro, reeleita,
e teve a ascensão e a queda da Ana Karen, que também faz parte do livro, né? Queria que você falasse para a gente um pouco sobre a história de Ana Karen no Cruzeiro. História de Ana Karen no Cruzeiro. A história da Ana Karen pela política do Cruzeiro também é um momento histórico. Foi a persistência que a conduziu ao poder. Ela foi candidata em 2000, foi candidata em 2004, ficou em segundo lugar nas duas eleições, e em 2008 ela veio fulminante e se elegeu prefeita de Cruzeiro e foi reeleita em 2012, nas duas votações, 2 sufrágios com um percentual muito elevado, um dos percentuais de vitória mais elevados da história. Não mais elevado, mas um dos mais elevados, tanto a de 2008 como a de 2012. Então, a Ana Karen foi a primeira mulher eleita prefeita em Cruzeiro em função do que ela realizou no primeiro mandato, FATEC, Terceira Ponte, novos postos médicos, construções de habitações, foi a primeira cidade a ter Minha Casa Minha Vida, a expansão urbana de Cruzeiro, os prédios que aqui foram construídos. A Ana Karen ganhou uma grande projeção para a eleição de 2012 e conseguiu outro alto índice de aceitação da população. Me parece que a vitória da Ana Karen, essa é um testemunho meu, daquilo que eu vivi, ela se sentiu demasiadamente empoderada por plenos poderes e não sabia conviver com a Câmara Municipal. E ela pegou uma Câmara dura, não sabia conviver. E ela mesma dizia que ela tinha diálogos com o governador, com o presidente da República, com o ministro, com o embaixador, com deputados, mas não sabia dialogar com os vereadores. E foi fatal essa falha no governo dela. Além de também ter oferecido condições para as comissões especiais abertas na Câmara para a sua cassação, ela ofereceu também essas condições. Houve um grande interesse político em Cruzeiro, e isso está no livro, de não permitir que ela crescesse mais. Porque o grande medo da oposição era qual? Bom, a Ana Karen foi eleita, foi reeleita com expressiva votação em 2012. Em 2016, ela não seria candidata, porque não poderia ser, mas se repetisse a dose do primeiro mandato, ela seria, evidentemente, uma liderança política a indicar o seu sucessor. Aquela história, colocou a mão no ombro de alguém e faz, porque havia esse temor também. Bom, a cassação pelos requerimentos de informações foi um absurdo aquilo, tanto que o Tribunal de Justiça mandou anular essa cassação. Ela foi cassada por problemas de uma empresa OS, né? Sorrindo para a Vida, dessas OCIP que só dão problema até hoje, né? E essa empresa, tratando de assuntos ligados à saúde, acabou cometendo erros, desonestidade. Isso levou à degola do governo Ana Karen, a cassação dela. Mas houve ali a demonstração de um grande interesse político. A Ana Karen primeiro foi cassada pelos requerimentos de informação. Foi uma decisão política. A segunda cassação foi pelas irregularidades ocorridas nessa OS Sorrindo para a Vida. Ela foi cassada pelos vereadores, recorreu. Bom, ela saiu da prefeitura em 16 de julho de 2014, quando ela foi cassada pela segunda vez. E recorreu ao tribunal. Nisso, correu o tempo. Quando chegou em outubro de 2015, em outubro de 2015, o tribunal anulou a cassação relacionada aos requerimentos de informação. E ela voltou ao poder. Quando não poderia ter voltado ao poder, Manuel, aquele momento que ela voltou ao poder em outubro de 2015, depois de o Rafik ter ficado mais de um ano na prefeitura, ela voltou sem poder ter reassumido a prefeitura, porque ainda estava em vigor, estava pesando aquela cassação originada pelas irregularidades da empresa OS Sorrindo para a Vida. Só que os vereadores aceitaram a volta dela. Aquilo foi um momento estranho, eu vi aqui e falei, mas pera lá. O Rafik, que teve que deixar a prefeitura, procurou os vereadores. Está errado, ela não pode assumir, ainda continua sendo cassada. Ela matou a cassação dos requerimentos de informação, mas continua a cassação da Sorrindo para a Vida. Ela não pode assumir. Só que os vereadores fizeram vista grossa. Foi uma outra demonstração de interesse político. Por que fizeram vistas grossas? Porque o Rafik estava na prefeitura e o Rafik já estava contando com o apoio da imprensa, de alguns vereadores,
de alguns formadores de opinião pública, e a Câmara possuía, naquele momento, em outubro de 2015, ao menos 5 candidatos ou pré-candidatos à prefeitura. Para eles não interessava o Rafik na prefeitura, porque ele poderia usar a máquina, ser candidato em 2016, nada impedia da candidatura dele em 2016. Se a Ana Karen ficasse na prefeitura, ela não seria candidata. Então, os vereadores fizeram vistas grossas, não atenderam a solicitação do Rafik para que ela continuasse fora do poder, e o Rafik teve que entrar na justiça. E a justiça demorada só foi definir a saída dela novamente, faltando um mês para terminar o mandato, no finalzinho de outubro de 2016. Então, por isso que eu entendo, pelo meu testemunho, que houve um interesse político de tirar a Ana Karen do poder. Mas ela também contribuiu em função dessas irregularidades na OCIP, que prestava serviço na área da saúde. A empresa emitia olerite de funcionário que não existia, superfaturava olerite de outros funcionários, e tudo isso aconteceu levando à derrocada do nome de Ana Karen na prefeitura de Cruzeiro. Então teve interesse político, mas ela também, talvez por se sentir empoderada em função da reeleição, pela vez dizia, se me caçarem num dia, eu volto no outro. Aí Cruzeiro viveu aquela turbulência, né? Um dia era Rafik, um dia era Ana Karen. Pergunta no Poço Ipiranga, que é o prefeito de Cruzeiro. E a cidade só perdeu com aquilo. E todo esse movimento fez com que o nome, Thales Gabriel, se projetasse candidato a deputado em 2018 e depois eleito prefeito na eleição seguinte com uma expressiva votação. E a Ana Karen foi candidata a federal na eleição seguinte e obteve 500 votos em Cruzeiro, sendo que nas eleições para prefeito era 22, 25 mil votos. Então ela teve esse momento importante. A primeira mulher fez um primeiro mandato bom, na minha opinião. O segundo mandato não existiu em função dessa turbulência política, mas também evidenciou esse outro interesse político pela sua queda. Tanto que vários daqueles que apoiaram a cassação, publicaram em redes sociais, em jornais, a orientação para cassar, fizeram campanhas para cassação, depois chegaram falando, foi um momento político, houve um interesse político em derrubar a Ana Karen. E ela saiu daqui, né, daquela forma, e o resultado depois do seu desgaste foi na eleição para deputada federal, quando ela obteve apenas 500 votos. Foi o momento, e é um momento que está aqui no livro. Sem distorcer por um lado e sem distorcer por outro. Eu ponho o dedo na ferida, mas mostrando todos os lados dos acontecimentos que eu testemunhei aqui em Cruzeiro. Tá? Exatamente, até porque... Estou demorando um pouco da explicação, mano. Mas é exatamente, até porque vivemos... Não, tá super bem, tá super completa, tá excelente. Estou vendo aqui alguns comentários, algumas perguntas, mas vamos deixar para daqui a pouco as perguntas e vamos seguindo aqui, pulando um pouco essa parte política. Vamos falar agora sobre o trem, Paulo Antônio, o trem de turismo. Eu estou aqui, como eu já falei um pouco antes, na Austrália, fiquei quase 2 anos sem voltar para o Brasil por conta da pandemia do Covid, mas estou acompanhando aí as ações do Cruzeiro, estou sempre conectado, vendo o que está acontecendo, pelo interesse que eu tenho também nos acontecimentos da cidade, por amar a cidade, tá aqui a bandeira, eu sempre carrego, falo de Cruzeiro onde eu vou aqui, e estou vendo que o pessoal está para reativar o trem de turismo e Cruzeiro também, né? Você que está aí na cidade, me conta como é que está essa questão, que também é um assunto atual do município. Como é que está essa questão, que é um assunto atual do município? Maria Fumaça da paixão do cruzeirense. A nova cidade, surgiu em função da ferrovia, se desenvolveu por conta também da ferrovia, sofreu a decadência por conta da desativação dos trens de passageiro. Enfim, Cruzeiro é uma cidade que tem essa fortíssima ligação com a Maria Fumaça, tá? E depois que o governo desestimulou o transporte ferroviário de passageiros e de cargas entre sul de Minas e Cruzeiro, acabou a ferrovia, não chegou a acabar totalmente. Porque em 1990 o Hamilton Viramentes lançou a ideia, percebo que eu cito sempre o Hamilton Viramentes, cara, dá uma saudade desse homem. Se estivesse vivo, governasse Cruzeiro, Cruzeiro seria bem diferente do que é. Bom, mas vamos lá. O Hamilton, em 1990, ele resolveu mostrar para todo mundo que a ferrovia era importantíssima para a nossa cidade. Fez viagens entre Cruzeiro e São Lourenço, eu estive em 2 dessas viagens,
para mostrar às autoridades, quem? Prefeitos do sul de Minas, prefeitos aqui da nossa região e autoridades do governo estadual, paulista e mineiro, que esse trecho ferroviário era importante para o desenvolvimento do turismo, tanto na nossa região de Cruzeiro, como no sul de Minas. Aí o Hamilton acabou falecendo em 1991, deu uma freada no assunto. O João Bastos, quando assumiu a prefeitura, em 93, o Benedito Pereira da Silva, o Pereirinha Sanfoneiro, de saudosa memória, ex-ferroviário, surgiu em Cruzeiro a unidade da BPF, Associação Brasileira de Preservação Ferroviária. E o Pereirinha foi seu presidente da BPF. E começou aquela luta do Pereirinha, do Sérgio Antônio, vice-prefeito, do prefeito João Bastos, para trazer uma maré-fumaça para Cruzeiro. E a BPF Nacional resolveu ceder essa maré-fumaça para que a cidade começasse, então, a desenvolver o turismo através do Trem da Serra. Isso tudo em 1994, 1995. Aí depois deu uma parada no assunto. Não é? E o Pereirinha deixou a presidência da BPF e assumiu o Jorge Sanches, comerciante aqui em Cruzeiro, Jorginho, da moto. E o Jorginho, então, fez um acordo com o prefeito Fábio Guimarães, em 99. Através desse convênio, a prefeitura repassaria mensalmente R$7 mil para ajudar na manutenção do Trem da Serra. E o Jorginho pôs o trem para circular entre Cruzeiro e o Grande Túnel. Não havia ainda maré-fumaça no trecho de Passa Quatro. Em 2001, o prefeito Celso Lage, alegando que o Jorge Sanches, presidente da BPF, não prestava conta desse dinheiro, ele resolveu cortar a verba. A maré-fumaça já estava suspensa em função de uma tempestade na serra que rompeu em costas, já não dava mais para chegar até o Grande Túnel, se chegava apenas até o quilômetro 12 ou 13, então já não tinha um passeio tão estimulante assim. Porque o bonito é chegar ao Grande Túnel, emocionante até. E houve aquela divergência entre o Jorginho e o Celso dizendo que ele não prestava conta do dinheiro, que o dinheiro saía dos cofres da prefeitura e que o Jorge tinha que prestar conta, o Jorge alegando que no convênio firmado com o Fábio Guimarães não constava nada disso. Resultado, em dezembro de 2001, Jorge Sanches tirou dos trilhos da maré-fumaça. E ficamos esse tempo todo com os trilhos abandonados, trilhos que foram roubados na Serra da Mantiqueira, dormentes que apodreceram. Só que do começo do ano para cá, a BPF Cruzeiro, através mesmo da equipe do Jorge Sanches, vem fazendo esse trabalho de recomposição da ferrovia. Então começou, está chegando agora no quilômetro 3, para chegar no quilômetro 6, onde está a estação do Rufino de Almeida, a previsão é para o primeiro trimestre do ano que vem. Está seguindo o trabalho, com toda dificuldade, com dinheiro só da BPF. Aí tem um detalhe. Se o governo do Estado e o governo federal resolvessem olhar para essa ferrovia e reconhecer nela a importância do desenvolvimento do turismo, geração de empregos entre Cruzeiro e o sul de Minas, essa ferrovia já teria sido recuperada. Então, a BPF está tocando conforme o bolso dela. Tá? Por isso que o trabalho vai demorar algum tempo até chegar no Alto da Serra. E, no mesmo momento em que a BPF faz a reforma da ferrovia, a prefeitura contratou uma empresa local, a Anval, uma empresa séria, acho que é a primeira vez que se contrata uma empresa séria para fazer a reforma da Estação Central. Essa reforma começou faz 2 ou 3 meses e está seguindo. É uma empresa de Cruzeiro. E até então só vinha empresa mequetrefe, empresa sem estrutura nenhuma, que não aguentava o tranco. Então pode ser que daqui a pouco, daqui 1 ano ou 2, nós tenhamos a estação reformada e os trilhos recompostos, pelo menos até a estação do Rufino de Almeida. Chegando até a Serra, segundo as previsões, daqui a 4 anos aproximadamente. Aí nós vamos poder reativar esse trem de turismo, trazer o desenvolvimento nesse trecho, pelo menos de Cruzeiro a Passa Quatro. Mas é uma pena o governo do Estado e o governo federal não demonstrar nenhum interesse. Tinham que desenvolver essa política, porque turismo é geração de empregos. Ok? Deu para entender? O Cruzeiro tem um grande potencial para turismo também, né? O Cruzeiro tem um grande potencial. Tocar nesse assunto, as belezas naturais, a própria Serra da Mantiqueira, acho que é considerado o trecho mais bonito da Serra da Mantiqueira aí em Cruzeiro, e merece uma atenção, porque é um passeio muito bacana, né? Eu fico feliz de pelo menos terem começado já essa iniciativa, a gente vê aí no Facebook, o pessoal atualizando
com as fotos da reforma e eu fico feliz de ver que está avançando. Paulo Antônio, uma outra novidade aí para Cruzeiro também que eu tenho acompanhado é a questão do hospital regional e do shopping center, né? Vamos falar um pouco do hospital regional primeiro? Como é que está essa questão aí na cidade? Vamos falar um pouco do hospital regional primeiro? Como é que está essa questão aí na cidade? A questão do hospital regional é que muita gente não acreditava na possibilidade. Quando o Thales Gabriel, prefeito, falou ano passado em um hospital regional, até eu duvidei. Falei, pera lá, tem Loreno, tem Guaratinguetá, que também estão nessa luta. Guará tem uma estrutura melhor até. E surpresa foi a vinda do governador João Dória. Está no livro. Eu não sei se foi julho ou maio, alguma coisa assim, né? Que não dá para guardar tudo na cabeça, mas o livro está aqui. O João Dória esteve aqui no Museu da Cidade. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a restauração também. E anunciou o Hospital Regional para Cruzeiro. Muita gente falou, não, só anunciou. 2 meses depois já estava definida a área no recinto de exposições. E o projeto também já está definido. Então, o governo pretende ou promete iniciar essas obras, eu calculo até lá para julho, agosto do ano que vem. Uma obra que vai demandar mais uns 2 ou 3 anos, tá? Se tudo correr bem. Então, nós não podemos dizer é real, né? Porque ele está na fase de projeto. Mas é um bom caminho, é um excelente caminho já andado pelo prefeito no sentido de dotar a cidade de hospital regional, porque Cruzeiro é uma região, é sede de uma região. E é necessário que esse hospital seja construído aqui. Foi dessa forma que se convenceu. E entrou também aí, e nós temos que ficar gratos a ele, ao jovem Marcos Penido, filho do doutor Penido, antigo FNB. Marcos Penido um abraço, é secretário de Meio Ambiente do governo do Estado. Um abraço, Marcos Penido, cruzeirense, muito querido e atencioso. Ele deu apoio, cara. Ele foi essencial no convencimento do governador pela instalação aqui em Cruzeiro. Tem deputado aí tentando tirar proveito da situação, essa hora parece político, né? Filho bonito, tem que aparecer. Tem deputado querendo tirar proveito da situação, mas não. Eu atribuo isso ao esforço do prefeito, Thales, e ao esforço e à influência do Marcos Penido, no convencimento do João Dória de ter escolhido Cruzeiro para o Hospital Regional. Em relação ao shopping center, também é um sonho cruzeirense. Tá? Já tivemos pelo menos uma chance ou 2 de ter um shopping em Cruzeiro e as 2 malograram. Mas é algo que vem lá do Hamilton Viramentes também. Em 1989, o Hamilton Viramentes manifestou interesse em trazer para a prefeitura o prédio da AGEF, 14 mil metros de área coberta, estrutura que dá para fazer 2 pisos, tá? Um pátio com 10 mil metros de área coberta, em frente à rotunda. O Hamilton deu início a esse trabalho para tentar a transferência para Cruzeiro. Morreu o Hamilton em 1991, o assunto também morreu. Ana Karen, quando assumiu a prefeitura, em 2009, ela deu sequência a esse trabalho. Ela foi rebuscar a documentação toda e conseguiu a guarda da AGEF para a prefeitura. A prefeitura tem a guarda, o primeiro passo para que o prédio seja transferido. O Thales Gabriel assumiu a prefeitura e deu sequência a esse trabalho também, iniciado lá pelo Hamilton, passou pela Ana Karen, e ele foi lá e conseguiu a transferência para a prefeitura. Sem a prefeitura ter o documento de posse do imóvel, ela não consegue parceiros para fazer investimento. E eu sei disso porque em 2013 eu acompanhei a visita do Paulo Scarpi, presidente da Fiesp, e de um empresário ligado à construção de shopping. Aí vai uma resposta para quem diz que Cruzeiro não tem condições de receber um shopping. Eu fui até o prédio da AGEF, acompanhar os 2, e lá eu indaguei a esse empresário, o nome me foge agora, indaguei a ele e ao Paulo Scarpi. Cruzeiro comporta um shopping? O Paulo Scarpi se antecipou a resposta e disse: vocês não sabem o que é Cruzeiro. Vocês não têm os dados que nós temos a respeito da importância de Cruzeiro para essa região. Cruzeiro comporta-se um shopping, mais do que Lorena. Porque muita gente fala, o shopping de Lorena é fraco, não está dando certo, e você acha que vai dar certo aqui em Cruzeiro? O empresário não teria vindo a Cruzeiro, Manuel, se ele não tivesse já os estudos a respeito da economia do nosso município. Ele simplesmente olharia para os dados, porque empresário não investe numa cidade por ser amigo do prefeito, ser irmão do prefeito. Não, ele investe se der dividendos.
E para dar dividendos, ele tem que ter os dados econômicos da cidade que nós não temos. E eles têm. Tá? E foi essa a resposta. O Cruzeiro comporta-se no shopping. Não veio porque a prefeitura tinha apenas a guarda do imóvel. Faltava essa documentação final que o Tades foi a Brasília durante esses 4 anos de mandato e conseguiu. E agora, ano que vem, ele deve abrir um edital visando a parceria de alguma empresa que venha demonstrar o interesse em instalar naquele local um shopping. Se tem 14 mil metros de área coberta, dá para fazer 28, porque lá tem estrutura para 2 pisos, uma estrutura de 1930, coisa de gente séria que construiu aqui. O engenheiro Antônio Penito foi quem coordenou as obras e fez ali um trabalho espetacular. O prédio suporta 2 pavimentos. Vamos aguardar que esse sonho se realize também. E um detalhe, está no livro, lá em 1900 Hospital regional e shopping, Paulo Antônio. Hospital regional. Não, deixa eu falar do shopping. Primeira iniciativa do shopping do Cruzeiro. O Cruzeiro teria o primeiro shopping do Vale do Paraíba. Tem o Center Vale em São José, depois o de Cruzeiro. Seria no prédio onde foi o prédio dos escritórios da rede, da esquina da Orra 2 com a Afonso Pena. Está no livro também, uma iniciativa de empresários de Cruzeiro, visando a construção de um shopping naquele local. Só que não deu certo, não houve interesse. Naquela época, sim, a cidade talvez não tivesse condições de receber um shopping. Mas hoje tem, sim. Tá? Pelo menos os empresários dizem que sim. Vamos lá, qual a outra da colocação, Manuel? Eu também acredito muito no potencial de Cruzeiro e sempre dessa vontade da população de ter o shopping, de ter o hospital regional. Mas a gente vê os políticos aí da cidade usando isso ao longo dos anos muito como plataforma de campanha, né? Então a gente acaba até desacreditando um pouco quando o político fala, vou fazer o shopping, vou fazer o hospital regional, mas agora a gente vê uma esperança de realmente sair do papel, né? Mas como você falou, ainda na fase de projeto, vamos aguardar para poder ver aí, quem sabe na próxima edição, no volume 3 de Cruzeiro, a grande história, já não tem aí as fotos oficiais do shopping e do hospital regional. Seguindo aqui nossa pauta, eu queria que você falasse, Paulo Antônio, eu coloquei aqui na pauta também, aqui da culinária, que também a gente está falando da questão do turismo, e que o arroz vermelho faz parte também do turismo em Cruzeiro lá no Bosque e faz parte da culinária, um ícone aí da culinária cruzeirense. Queria que você falasse um pouco pra gente desse prato típico considerado em Cruzeiro, o arroz vermelho com suã. É porque o arroz vermelho com suã, se o Cruzeiro não produz arroz? Bom, é um prato típico que começou lá no Batedor, quando as tropas passavam pelo zigue-zague da garganta do Itaguaré em direção a Minas e de Minas para cá. Havia 2 trilhas naquela época ligando a Minas. A da garganta do Imbaú, onde hoje está a Santa, e a garganta do Itaguaré. Era a trilha do descaminho. Por lá passava muito ouro que fugia da balança da fiscalização existente lá na garganta do Imbaú, onde hoje está a Santa. Pois bem, os tropeiros que vinham de Minas se encontravam com os tropeiros que vinham de São Paulo, ali no Batedor. E no Batedor, por que chama Batedor? Porque onde se batia a carga. Ou seja, onde se tirava as cangalhas dos burros, eles descansavam, os tropeiros também descansavam. Passavam a noite tocando viola, contando causos e comendo arroz vermelho, que vinha de Minas com os porcos, né, que eram criados naquela região do Batedor, aqui em Cruzeiro. E lá surgiu. E a dona Vicentina, moradora do Batedor, esposa do Zé Chico, ela deu sequência a essa tradição de fazer o arroz vermelho. E a professora Ondina Guerra, quando foi secretária de Cultura, por sinal, melhor secretária de Cultura que já tivemos aqui em Cruzeiro, desculpe os demais, ela fez essa pesquisa. Inclusive, ela pediu a mim que fizesse essa pesquisa, que ajudasse, eu ajudei também, e criou, naquela época do governo Celso, o prato típico de Cruzeiro, arroz vermelho. Aí depois veio a turma da Lúcia, né, do arroz vermelho, e que deu sequência a esse trabalho. Então, eu tive que colocar no livro. É um momento histórico, sim, é o prato típico da nossa cidade. É pouquíssimo conhecido em Cruzeiro o arroz vermelho com suã. Inclusive, era vendido aos domingos no Bosque Municipal, aí tiraram a dona Lúcia de lá, dizendo que tem que fazer uma concorrência pública, isso e mais aquilo, e a dona Lúcia acabou saindo do Bosque. Né? Mas ela deu sequência a esse trabalho, e aqui no livro tem, né? A Romilda foi a primeira parceira dela,
Eu trouxe também a foto da dona Vicentina, que a família me forneceu, inclusive você, Manuel, entrevistando a dona Lúcia na Praça 9 de Julho, sobre o Revelando de São Paulo. Tem a dona Lúcia com a Catiúcia, a filha dela, não é mesmo? Com a Maria, do bairro do Batedor, que é filha da Vicentina. Enfim, essas mulheres deram sequência a essa tradição do arroz vermelho. Embora não seja reconhecido em Cruzeiro, fora daqui, o nosso arroz vermelho em exposições do Revelando de São Paulo, né? Fazendo bastante sucesso. É aquela história, né? Às vezes o santo de casa não faz milagre. Queria que você mostrasse aí, Paulo Antônio, a capa também, do livro. às vezes não é. Queria que você mostrasse aí, Paulo Antônio, a capa do livro. Mostra aí. Aqui. A grande história. Eu não tenho uma noção de aproximação da câmera, tá bom? Volume 2. Podemos falar um pouco da capa? A capa é uma foto da Daniela, fotógrafa profissional, filho da minha esposa, Silvana, me deu muito apoio também nesse livro. Obrigado, Silvana. Ela fez a capa mostrando a Serra da Mantiqueira, um pouco de Cruzeiro abaixo, né? E essa capa foi um trabalho que ela pôde realizar dando a sua contribuição. O trabalho de montagem do livro foi do Tiago Coutinho, projeto gráfico e editoração eletrônica do Tiago Coutinho. É um rapaz muito bom, é novo aí, é da faixa sua de idade, você deve até conhecê-lo, trabalha na Canção Nova e que se dedicou a fazer o volume 2, porque o volume 1 foi o nosso querido, já saudoso, Nino. O Nino foi quem fez a paginação do volume 1, devido à grande experiência do Nino. Trabalhou em revistas importantes como a Veja, Isto É, e ele que montou para mim o volume 1. Só que no dia que ficou pronto o volume 1, Manuel, ele morreu. Então eu até presto uma homenagem ao Nino no volume 2. Aí eu fui descobrir o Tiago Coutinho, que também faz esse trabalho, e ele acabou fazendo a editoração eletrônica do volume 2, que já está nas bancas, né? Está na banca do Everson, está na banca do Petrella, está na banca da Praça Nova, está na papelaria de brinquedos Brincar, em frente ao Posto Tupi, e também na Casa Sapa. E outros assuntos também, que eu acho que não dá para a gente... Tem algum tópico aí que você queira enfocar aqui ou não? Senão eu vou por aqui. Por exemplo, aqui da zona do Meretrício, né? Quem leu o volume 1, conheceu... Quer falar um pouco sobre a restauração? É da zona, deixa eu falar sobre a zona. Quem leu sobre o volume 1, sobre a zona do Meretrício, conheceu a sua longa história. Quem lê agora o volume 2 vai saber do encerramento da zona do Meretrício, que foi importante para a economia da cidade. Bom, já expliquei isso naquela primeira entrevista, né? Que a população aceitava porque dava dinheiro, que movimentava a economia. E depois a zona acabou entrando numa decadência em função de pressões exercidas pela sociedade religiosa, por pressões políticas também, e acabou fadada ao fracasso. Ela ia encerrar mesmo, né? Tinha que acabar um dia. Outro tópico qual é, Manuel? Restauração do museu, recebeu uma pergunta aqui falando sobre os móveis. Restauração do museu, recebeu uma pergunta aqui falando sobre os móveis. Mas quer falar um pouquinho para a gente sobre essa questão? Outro trabalho também demorado, hein? Essa restauração do museu. Porque o prédio foi tombado em 69 pelo Conselho do Patrimônio Histórico do Estado de São Paulo, CONDEFAR. Foi desapropriado em 1972, quando a dona Tita, a última moradora, ainda estava por lá. E desapropriada, a dona Tita teve que deixar o local. E a partir daquele momento, tudo ficou abandonado, né? E, apesar de alguns esforços de prefeitos e tudo, de pessoas da cultura de Cruzeiro, o prédio ficou abandonado, a capelinha desabou depois do incêndio, em 1977, né? E ficou aquele estado de coisas. Bom, tinha que restaurar, é o museu da cidade, né? Tinha que guardar ali algo sobre a nossa história, embora a maior parte da população não esteja nem aí com aquilo, nem dá importância para o nosso museu. Aí foi quando a Ana Karen assumiu a prefeitura, ela começou esse trabalho junto ao governo do estado. E na mesma época, o Vicente Vale, pesquisador, ele entrou com uma ação no Fórum de Cruzeiro contra o governo do estado. E o doutor Celso Alves Filho, juiz que analisou a questão, condenou o estado a fazer a restauração. Tudo na mesma época. Aí o governo veio aqui, fez a restauração do prédio, os móveis ficaram jogados durante um bom tempo no Casarão dos Rossetti, lá onde foi o Correio do Povo, depois foi levado para a Rotunda, parte dos móveis foi restaurada.
as imagens sacras também. E todo esse material restaurado está em exposição aberta no Museu Major Novaes. Tá? Mas ainda há materiais, móveis que necessitam de restauração, que ainda estão jogados por aí. É o chamado descaso, né? De quem não dá devida importância. Mas importante é o seguinte, o museu nosso está aberto, não está aberto agora, que eu acho que um erro, nesse período agora, que a cidade recebe muito visitante, parentes que vêm, que querem um museu, muita gente reclamando que está fechado, né? Devido ao recesso na prefeitura, mas o museu ele está aberto, tem exposição de móveis antigos, de fotos, na exposição expográfica que fica no andar superior. Restaurou, fez reviver, né? Esse prédio que é de 1842, construído pelo capitão Antônio Dias Teles de Castro e dona Fortunata do Nascimento, que eram os proprietários da fazenda Boa Vista naquela época. Certo, Manuel? Muito bem. Bom, Antônio, deixa eu ler alguns comentários aqui. Muito bem. Bom, Antônio, deixa eu ler alguns comentários. Acompanhando a live, pedir o pessoal assistindo a gente deixar aí um comentário para que a gente possa estar registrando aqui também. Vou chegar pertinho aqui, porque estou sem óculos, aí eu preciso ver um pouco melhor. A Michele, boa noite. Eli Alves, boa noite, Manuel. A Mauri Alves, trabalho maravilhoso. Vou aderir os dois volumes. Sou nascido na Vila Canevari, tenho 62 anos e sou fotógrafo, bifotógrafo. Um abraço aí pro Bi. O Marco Antônio Melo mandou pra gente um boa noite. João Paulo Kim tá com a gente. A Carmen Lúcia. Francis William, Manuel é fera, esse menino tem um grande coração. Norberto Machado, sucesso. Minha mãe mandou um abraço aqui pra gente. Notícias populares de Cruzeiro. Paulo Antônio de Carvalho, uma enciclopédia viva. Manuel Felipe, a maior aposta de Cruzeiro. Uma honra poder viver na mesma época de vocês. Eduardo Fabiano, boa noite, Manuel, boa noite, Paulo Antônio. A Ana Moriza, artista e cruzeirense, está de volta. A Praça é Nossa, filha do nosso saudoso João de Barros, carnavalesco, falando que o maior sonho dela é escrever uma peça de teatro envolvendo a história de Cruzeiro e envolvendo os dois lados da estação. Muito legal a ideia, fica aí a ideia lançada, quem sabe vocês dois juntos não conseguem escrever todo esse enredo. O Marcelo Garcia, grande amigo Marcelo Garcia de Cruzeiro, Paulo Antônio, grande historiador e um poço de conhecimento da nossa cidade. Privilégio esse bate-papo super agradável. Obrigado, Manuel, por nos proporcionar esse momento. A Raquel Quintanilha Costa, mandando um boa noite. Raquel, mandou uma mensagem lá no Instagram que eu vou te seguir de volta. A Isabel, da banda da Cecília, está conectada aqui com a gente também. O Alvimar Dias da Costa, boa noite, meus amigos. O João Paulo Kim, é muito bom ver vários sonhos da nossa cidade se tornando realidade. A Roberta Macedo, boa noite, até que enfim a estação será reformada. Moro em frente, fui vendo anos e anos ela chegar no estado que está. Muito triste. O João Mota, Manuel, no volume 2, Paulo Antônio fala da luta pelo restauro do Museu Major Novaes sobre a sua mobília, acabou de falar aqui pra gente. E o Eduardo Fabiano, Paulo Antônio, mandou aqui, Manuel, neste volume 2, o Paulo Antônio aborda sobre a TV Cruzeiro. Sim. Também está a TV Cruzeiro aqui, o plano do Jefferson Melo de instalação da TV em Cruzeiro, em 1993, 94, no governo do João. Começou na época do Hamilton, mas foi instalar-se mesmo em 1993. Em 93, 94, a TV que fez muito sucesso naquela época. Né? E tivemos também antes, está no volume 1, a TV Cruzeiro do Indá, que era um técnico eletrônico aqui em Cruzeiro, que também abriu lá na década de 60 a TV Cruzeiro, tá? Que depois acabou fechada pela fiscalização do Dentel. E agora também a TV Cruzeiro, aberta pelo GFI em 93, foi fechada em 2013,
também fechada por fiscalização, porque tinha irregularidades. Mas a TV Cruzeiro está lá. Está lá também a crise na Santa Casa, no livro, a real história da crise da Santa Casa, por que a Santa Casa chegou a esse ponto em que teve que ocorrer a intervenção da prefeitura. O Rafik Simão, prefeito interino naquela época, decretou a intervenção, e a gente chega à conclusão de que, se não fosse essa intervenção, a Santa Casa teria ido para o espaço há muito tempo. Porque sempre foi explorada, sempre foi usada, até politicamente, e chegou àquele ponto de insolvência. Hoje ela está se equilibrando. As dívidas continuam, mas está lá atendendo a nossa população. Então, a intervenção se pesou para a prefeitura, pelo menos ajudou a população de Cruzeiro a ter o seu hospital, a manter o seu hospital. Né? A gente fala sobre o hospital, lembra do João Bastos, Hospital Municipal? Lá, em 1993, construiu o prédio, Hospital Municipal, até aquela hilária inauguração do Hospital Municipal, né? Dia da inauguração, véspera da eleição de 1996. João Bastos faz a inauguração do Hospital Municipal, que não tinha condições para ser hospital ainda naquela época, mas seria uma semente até para o Hospital Regional. Porque havia um entendimento entre o João Bastos, prefeito, e o Geraldo Alckmin, governador, de que o governo iria encampar o tal Hospital Municipal e transformá-lo no Hospital Regional. Havia essa conversa entre os dois. E teve uma inauguração hilária, porque na mesma época da inauguração, perto da eleição, estava acontecendo a festa da exposição no recinto permanente. Naquele tempo, a prefeitura contratava os artistas. E a prefeitura havia contratado Rita Cadillac para se apresentar no recinto de exposições. E o João Bastos, segundo ele, para dar mais brilho à inauguração do Hospital Municipal, ele mandou o Jefferson Mello, que era seu assessor de imprensa, transferir o show da Rita Cadillac do recinto de exposições para o final de tarde, início de noite do dia da inauguração, para ela cantar no ambulatório regional de especialidades. Estava lá o Geraldo Alckmin, autoridades estaduais. Só que o João Bastos, aí que entra a questão hilária, havia pedido ao Sérgio Antônio, seu vice-prefeito, candidato a prefeito contra o Fábio Guimarães. O João Bastos recomendou: Sérgio, você tem muita ligação com os pastores, arrume ônibus aí da Pássaro Marrom para levar os fiéis a participar da inauguração. E o Sérgio levou para lá mais de 10 ônibus, lotados de pessoas da igreja evangélica, de várias igrejas evangélicas, dos pastores e seus amigos. Bom, a Rita Cadillac, todo mundo sabe o estilo dela, né? Sobe no palco, quase que pelada, com pouca vestimenta, aquelas danças sensuais, e ela habitua nos shows, não sei se ainda faz, mas na época ela fazia, chamar homens da plateia para dançar com ela. E ela dançando, começou a chamar homens, pastor, ninguém foi. Gerou um grande constrangimento. O show com a Rita Cadillac, né? Com pouca roupa, dança sensual, e chamando os homens ali para subir ao palco para dançar com ela, como ela fazia na época em presídios, em shows pelo Brasil afora, ex-chacrete, né? Isso gerou um constrangimento. Aí o Sérgio Antônio falou para mim na época. Falou para mim, ó, o João Bastos acabou com a minha campanha em função dessa insatisfação gerada na inauguração. Aí o Hospital Municipal não funcionou, o Celso Soares, quando assumiu lá, o ambulatório regional. Certo? Foi por aí. Eu me lembro de ter ido nesse show com a minha avó. Porque a gente morava ali perto nesse show com a minha avó. A gente morava minha avó ter me levado nesse show, mas eu não lembro os detalhes, claro, porque eu era tipo... Que ano foi? Em 1996, depois da campanha eleitoral que foi vencida pelo Fábio Guimarães. Eu tinha 5 anos na época. 5 anos. Tinha 5 anos na época. Muito pequenininho, mas eu me lembro de ter ido, Rita Cadillac. Pequenininho, mas eu me lembro de ter ido, Rita Cadillac no ar. E quem está aqui acompanhando com a gente a live também é a Ana Cristina Sudário Marques, e o pai dela também está no livro, né? O pai dela também está no livro, né? A foto do doutor José Marques dos Santos como vice-prefeito eleito em 1972. Né? Ele vice-prefeito e o Jorge Santiago prefeito. José Marques, que foi um vereador de uma atuação muito boa na década de 60, né? Quando se elegeu vereador, ele teve uma atuação importantíssima, inclusive em defesa do tratamento de água com o uso do cloro.
Ele, doutor Castor, os médicos da cidade faziam esse movimento, mas obediam dizer que câncer, que cloro dá câncer, né? É aquela história toda que nós contamos no volume 1 também. E o doutor Zé Marques, eu fiz questão de pedir uma foto dele para a família, e a Cristina cedeu, porque nós não encontramos uma foto do Jorge Santiago, prefeito, e do Zé Marques, vice. Nós tínhamos em lugar nenhum, não é? E falei, bom, vou colocar a foto do doutor Zé Marques em separado, colocando lá na legenda, vice-prefeito Zé Marques. Foi uma satisfação para mim. Tá bom, Ana Cristina? Obrigado pelo apoio. Vamos seguindo? Vander Bastos também aqui conectado. Vander Bastos também aqui conectado. Antônio, parabéns, Paulo, pela excelente obra. Parabéns, Manuel, por promover essa live. O vereador Paulo Felipe, aí de Cruzeiro, está conectado. Grande abraço, Manuel e Paulo Antônio. Parabéns pelo programa e pelo segundo volume do livro. O Reinaldo da Luz, está aí uma grande dupla para prefeito e vice no próximo pleito eleitoral. Paulo Antônio e Manuel. Paulo Antônio, olha as ideias. Mary John, parabéns, sucesso na carreira. Aliás, Manuel, o Reinaldo da Luz está no livro também, viu? Ele e mais 2 companheiros que estabeleceram rotas de turismo na Serra da Mantiqueira, o trabalho deles é importante. O Elias Adriano, que é da ONG Jaguarimbaba, que levou o Cruzeiro a Rio mais 20, aquele encontro internacional. Na Jaguarimbaba, Ele levou o Cruzeiro para Rio mais 20, para aquele encontro internacional de preservação do meio ambiente, levou a importância do Itaguaré, né, monumento natural. Então está aqui também no livro. O Vander tem o pai dele, Valdir Bastos, foi presidente do Leite Paulista, né? Jorge Rubens, presidente nacional do Leite B. Eu não esqueci desse pessoal, não. Baixão Macaco, Valmir Spinelli, que foram 2 grandes organizadores da exposição de Cruzeiro entre os anos de 70, de 80, de 90. Então, são pessoas que a gente não pode esquecer, né? O Zé Firmo, que foi o grande líder sindical em Cruzeiro, que mudou o sindicalismo em nossa cidade. Dona Alice Gonçalves, que também teve uma atuação muito marcante em defesa dos comerciantes, dos comerciários, aliás, líder sindical. Enfim, a gente vai por aí mostrando, né? A história do Brasil Futebol Clube, por exemplo, né? Como surgiu o Brasil Futebol Clube, o Sebastião Marques, o Lua, que foi o grande presidente, são pessoas que nós não podemos deixar. Claro que outras não entraram, não é? Mas porque nós estamos jogando o fato. O livro conta fatos, né? Fatos históricos, e essas pessoas que eu sempre cito aparecem nesses fatos históricos. Por exemplo, o Rebanhão, a história do Rebanhão está aqui no livro, né? O boicote que o padre Jonas Abib sofreu na Rádio Mantiqueira, que eu testemunhei na época em que o padre Jonas Abib, nem havia Rebanhão ainda, a Canção Nova estava no seu comecinho, né? E o padre Jonas fazia um programa às 6 horas da tarde na Rádio Mantiqueira. E o programa estava crescendo em audiência. Gente na porta acompanhando o padre, né? Só que o linguajar religioso do padre Jonas não é o mesmo dos padres de Aparecida, da Basílica de Aparecida. E a Rádio Mantiqueira, na época, pertencia à Fundação Nossa Senhora Aparecida, a Rádio Aparecida. E quando o padre Jonas começou a incomodar, que a pregação do padre Jonas é diferente, é católica, mas é diferente. É um outro modelo e você sabe disso, tá? E quem acompanha sabe. Então, na época, o gerente José Dutra, eu estava com ele em Aparecida. Aliás, eu fui de motorista do Zé Dutra até a Basílica, porque ele teria lá uma reunião, numa sexta-feira. Zé Dutra tinha quebrado a perna, não podia dirigir, por isso que eu fui. Nós saímos de lá às 5 horas da tarde, ele falou, pisa firme que eu tenho que chegar na rádio antes das 6, que hoje eu tenho que cortar o programa do padre Jonas, por ordem da direção da Fundação Cruzeirense de Jornalismo e Radiodifusão. E o Zé Dutra, constrangido, teve que esperar eles chegarem e avisar que não teria mais programa. O padre Jonas, depois, com a ajuda de fiéis, comprou a Rádio Bandeirantes de Cachoeira Paulista, transformou em Rádio Canção Nova, e hoje é essa grande potência nacional. E a Canção Nova acabou indo também para Cachoeira Paulista, quando deveria ter sido toda a estrutura fornecida aqui em Cruzeiro. E o Rebanhão surgiu nesse mesmo período, né? Conto aqui um pouco também da história do Rebanhão, esse encontro religioso que tornou o Cruzeiro bastante conhecido. E como é que a gente vai emendando um assunto no outro, Manuel? E vai, né?
E vai chegando na história, né? Essa é a história. A tudo vai que chegando na história, né? Essa é a história. Eu mando um abraço aqui. Também amante da história de Cruzeiro, eu vi que ele tem várias iniciativas voltadas aí, tanto para a história como para o turismo, que é o Sérgio Elache, que mandou aqui. Boa noite, Manuel e Paulo Antônio. Mais uma vez, parabéns pelo conteúdo qualificado da live. Alto nível de conhecimento histórico para todos os presentes. O Elache é um grande cruzeirense dele. Foi ele quem conseguiu, na Assembleia Legislativa, tornar Cruzeiro a capital da Revolução de 1932. Inclusive, eu tenho também no volume 1 esse trabalho que o Sérgio Elache fez na época junto à Assembleia Legislativa, e foi graças a esse trabalho que Cruzeiro é a capital da Revolução de 1932, e agora tem dado também o apoio dele para a restauração da ferrovia, Cruzeiro Sul de Minas. Olha o João de Assis aí, conhece João de Assis? Já tive a oportunidade de conversar com ele. Deixa eu ler o comentário. Já tive a oportunidade de conversar com ele. Deixa eu ler o comentário dele aqui. Um comentário que alguém gostaria de ver uma obra teatral sua, que envolve a Estrada de Ferro e os primórdios da vila. Eu tenho uma obra começada. Você quer acabar ou ficar com os créditos, só dizer que eu te envio. Ou então me passe esse contato que eu vou até ela. É a Ana Moriza. A Moriza, como eu falei, filha do nosso saudoso João de Barros. Quem sabe aí já tem 3 pessoas para trabalhar na peça. Exato. Só que, não sei, eu não tenho essa técnica, né, de teatro, essas coisas, eu não tenho isso. Mas vamos ver lá para frente, né? É uma ideia. O João de Assis, para quem não conhece... Você pode ser o Major Novaes na peça. Você pode atuar, você pode ser o Major Novaes na peça. Mano, não, né? Você tá igual Evandro Machado? Deixa eu dizer para você. O João de Assis, muita gente, inclusive, não conhece, mas esse cara escreve pra caramba. Ele já tem alguns livros sensacionais que ele escreveu. Se a história da Dona Tita, que foi... Eu coloco a Dona Tita como uma das maiores mulheres da história de Cruzeiro. Se a história da Dona Tita foi preservada, é porque o João de Assis esteve lá, conversou com ela lá em 1950 e poucos, ou 60 e pouco, e registrou o depoimento da Dona Tita. A história do frigorífico Cruzeiro, quem esmiuçou, detalhou, foi o João de Assis. Inclusive, o João de Assis, eu prestei homenagem para ele no livro, volume 1. Fiz questão de colocar lá a foto do João de Assis, né, e falar sobre ele, uma homenagem que eu lhe prestei, pela consideração que eu sei que ele tem para comigo, e a consideração que eu tenho por saber do trabalho que ele realiza, grande escritor, tá bom? Peça de teatro, depois a gente vê, tá? Não sei. Então fica aí, a Ana Moriza tá na live ainda. Queria mais uma vez, Ana Moriza tá na live. Assis, Paulo Antônio também. Sei que não tem aí os skills pro teatro, mas pode contribuir também de alguma maneira. Paulo Antônio, a gente já tá caminhando aqui pro final da nossa live. Te agradecer pela oportunidade, mas antes, um assunto também que eu vi que está no livro, que é totalmente recente aí. Sim. Pode dizer. Não, seria sobre a questão do Covid aí em Cruzeiro, né? Não, seria sobre a questão do Covid aí em Cruzeiro, né? Toda essa realidade aí, aqui, por exemplo, eu fiquei em lockdown mais de 7 meses e queria entender como é que foi essa dinâmica para vocês aí na cidade. Muita gente morreu, muita gente conhecida perdeu a vida e queria saber como é que tá aí, um resumo disso que está no livro também, né? Está no livro, essa pandemia que eu chamo de bomba chinesa, Covid-19, também eu quis inserir no livro, né, o que ela motivou aqui em Cruzeiro, mortes de pessoas conhecidas, famílias, onde se perdeu pai, mãe, avô, ou filho, né, em função de toda essa repercussão. Então, eu faço um balanço do primeiro caso da Covid aqui em Cruzeiro, ano passado, né, e venho trazendo esses dados até novembro, quando 260 pessoas, as estatísticas mostravam a morte de 260 pessoas da Covid. Tá? O livro também fala da AIDS aqui em Cruzeiro, quando surgiu o primeiro caso de AIDS aqui em Cruzeiro, quantos morreram em função da AIDS, que assustou o mundo na década de 1980. Também tem nesse livro o primeiro registro de
relacionamento homoafetivo, casamento popularmente chamado de gay, né? Que começou aqui em Cruzeiro também, seguindo o exemplo do resto do país e do mundo. É um fato histórico que nós tivemos que registrar, não citando nomes, mas dizendo da data em que ocorreu o primeiro casamento entre 2 homens e o primeiro casamento entre 2 mulheres aqui em Cruzeiro. Bom, no esporte eu também não esqueci não, tá? Esporte, Cruzeiro campeão de 1978, 1981, o Pena Branca, a importância do Evandro Machado, do Hamilton Galhardo, do Luiz Pinheiro, das campanhas que se fazia para as viagens do time do Cruzeiro Futebol Clube. No esporte, eu ressalto o Adilson, tá? Jogador de maior destaque da história de Cruzeiro, campeão mundial pelo São Paulo. Também tem o Bruno Mendes, tem a Adriana, a corredora, que colocou o Cruzeiro no pódio nacional. Tem o esforço do Carioca, grande Carioca, também presta uma homenagem a ele, pelo esforço dele junto a Papaléguas. E por aí a gente vai seguindo, né, sobre os principais fatos da história. Quando eu estou falando com você aí, às vezes eu abaixo aqui para poder ter em mãos novos dados, porque são tantas coisas que a gente acaba esquecendo de alguns. Eu quero fazer agradecimento, tá bom? Quero agradecer ao Jaci Mendes, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Cruzeiro. Pois não, vamos lá. Pelo apoio dado também nesse livro. Ao Luiz Otávio Automóveis, que esteve também conosco. A Projeto Materiais de Construção, na ABC da Construção, Projeto, que nos emprestou também a sua colaboração, porque sozinho e pelas vendas não dá para a gente editar livros. Então nós temos que buscar os parceiros. O secretário de Educação do município, o professor Faruque, também grande apoio, e a Secretaria de Cultura da Prefeitura, que também esteve e está conosco nesse livro. Tá? E agradecer a todos aqueles que deram apoio. Eu não sei se vai ser o meu último trabalho, tá, Manuel? Na imprensa de Cruzeiro. Eu fico satisfeito quando eu, realista, me sinto na reta final da minha trajetória na imprensa de Cruzeiro. Eu, sinceramente, eu não pretendia voltar ao rádio depois que eu saí da Rádio Cruzeiro, em setembro do ano passado, mas acabei voltando para a Rádio Mantiqueira, 2 ou 3 meses atrás. Foi o meu berço e é nesse berço que eu pretendo encerrar, então, a minha carreira. Mas, em termos de escrita, não pretendo mais escrever para jornal nenhum. Já fui correspondente do Vale Paraibano, da Folha de São Paulo, ajudei a fundar o Jornal Notícia, fundei o Jornal Impacto, escrevi para outros jornais. Encerrei também a minha carreira de redator para jornal e eu entendo que com o lançamento desse livro eu concluo uma trajetória de um projeto de vida profissional. Talvez tenha o volume 3, num formato diferente, que eu estou pensando. A gente não pode falar que não vai mais tomar dessa água porque vai voltar lá na frente e acaba tomando, né? Mas eu ainda penso no volume 3 para o ano que vem, uma visão diferente, mas também voltado para a história. Tá? É algo que eu estou bolando aqui para, talvez, ano que vem, fazer o lançamento. E eu fico satisfeito. Eu estou no final da minha trajetória e vejo que você está, né, surgindo, vendo todos os nomes novos estão surgindo e ganhando. É sempre assim. A gente tem que seguir, saber que um dia a porteira vai se fechar na profissão, mas que a estrada estará liberada por aqueles que nós influenciamos na sua trajetória também. Tá bom? Muito bem, como o João Paulo que falou aqui. Muito bem, como o João Paulo que falou também aqui, como inspiração para a comunicação de Cruzeiro. Eu, particularmente, sou sempre grato, sempre fui grato por as oportunidades, como eu falei no começo da live. Comecei com você lá na Rádio Mantiqueira. Posso até falar, se hoje eu estou aqui na Austrália, se hoje eu tenho toda essa carreira na comunicação, você teve seu dedinho lá no passado que me ajudou e me projetou de alguma maneira. Eu sou super grato. E eu acho que não vai ser o último trabalho, não. Acho que vem um volume 3, 4 por aí. E fica a inspiração para as novas gerações também te usarem como exemplo e usarem conteúdos como esse, né? Porque é triste pensar que a gente vê aí você com toda essa dedicação de anos falando em fim de carreira e tal, a gente vê o que vem aí, né? Quem são as novas pessoas que vão escrever sobre a história de Cruzeiro? E assim, por enquanto eu não vejo e bate uma tristeza.
Mas eu tenho certeza que essa inspiração, que por essa live, por esse livro seu, essas novas gerações tomem isso como inspiração e criem mais conteúdos voltados para a história de Cruzeiro, como já foi dito aqui nos comentários. A nossa história é muito rica e realmente merece ser escrita, merece ser ilustrada, merece ser fotografada e merece ser divulgada. Então a gente está aqui fazendo a nossa parte, registrando o presente, o passado e as projeções do futuro, como você tem aí no livro também, para que as próximas gerações possam nos usar como fonte de pesquisa e fica aí eternizado, né, todo esse conteúdo para o mundo, né, para o futuro, daqui 50, 60 anos, que mais pessoas possam estar assistindo essa live, lendo o seu livro e conhecer um pouco mais sobre a história de Cruzeiro nesse momento. Muito obrigado, Paulo, pela sua dedicação e compromisso com a história de Cruzeiro. Se há erros, a gente pode corrigir na repetição, ou os futuros pesquisadores também podem ter a liberdade de fazer a correção. Mas é um livro que eu julgo ser completo a respeito da história, respeitando aqueles demais que também trabalham com escritas. Vem aí agora, o ano que vem, o livro do Adolfo Arbelo sobre personalidades de Cruzeiro. Ele toca muitas pessoas, não fatos, mas as pessoas, né, que estão na nossa história. Tive informação que Eduardo Werneck vai lançar um novo livro sobre as anedotas do Zé Campos, que foi do jornal Correio do Povo. Enfim, são pessoas que vão deixando esses registros para a história de Cruzeiro. Eu acho que isso é importante, né? Quem sabe lá no futuro alguém vai agradecer, como hoje a gente agradece ao César Federici, ao Wilton Federici, e a tantos outros que fizeram bons registros da nossa história, tá bom? Manuel, obrigado a você aí por essa oportunidade. Espero que o volume 2 obtenha sucesso ainda maior que o volume 1, porque um complementa o outro. E, repito, a venda é o valor de R$ 35,00, por exemplo, por livro, né, por exemplar, melhor dizendo, na Casa Zapa, na Banca do Everson, na Papelaria Brincar, na Banca da Praça Nova e também na Banca do Petrella, lá na Rua Ipiranga, perto da antiga Prana. Ok? E esperamos seu retorno em breve a Cruzeiro, Manuel, tá? Para que aqui você possa dar sequência ao seu projeto de vida também. Em breve eu estou aí para a gente poder continuar aí os trabalhos e mandar um beijo pro pessoal que está acompanhando aqui, o Ulisses de Castro, o João Mota, enfim, todo mundo que ficou conectado com a gente até agora. Muito obrigado pela audiência de vocês. Mais uma vez, Paulo Antônio, parabéns pela dedicação. Obrigado por escrever sobre a história de Cruzeiro e obrigado pelas oportunidades e dizer para a população de Cruzeiro que eu estou aqui me dedicando, estudando bastante para em breve poder voltar aí para Cruzeiro, continuar os trabalhos e dizer que estou com muita saudade da minha família, dos meus amigos e daqui a pouco a gente está junto de novo, Paulo Antônio. O Mota aí, estagiário do museu, eu já falei a respeito dele, é uma bela de uma promessa, viu, para o futuro em termos de história. Tá? E agradecer também, estava esquecendo, tá vendo só, ao grande Vicente Vale. Vicente Vale, pesquisador, conhece a fundo, né? Não tem aqui em Cruzeiro devido valor, restauração do museu tem muito mais a ver com ele também, mas eu sei que o Vicente tem a consciência tranquila de que fez aqui por Cruzeiro um bom trabalho e quem sabe no futuro possa voltar, ele que hoje mora em Penedo, no estado do Rio, distrito de Resende, possa voltar aqui para dar sequência ao seu trabalho. E agradecer a todas as pessoas que nos apoiaram, nos apoiam, né? Aos meus filhos, a minha esposa Silvana, aos meus filhos, o Paulo Júnior, a Poliana, enfim, aos netos, todos aqueles que estão dando o apoio de família, né, para a execução desse trabalho. E desejar a todos que estão nos acompanhando um 2022 de boas notícias, porque de más notícias, 2021, nós tivemos um ano bastante repleto. Né? Mas para ter boas notícias, nós temos que provocar essas boas notícias e eu entendo que a gente tem que renovar as esperanças para que o ano novo seja melhor do que esse que nós estamos encerrando. Um abraço, boa noite a todos aí, Manuel. Um abraço, Paulo Antônio, e aproveitar que a oportunidade abriu espaço também para os demais autores do Cruzeiro quiserem divulgar as obras. Eu estou super disponível para a gente poder fazer uma live também
e divulgar aí o que tiver. Universidade Paulo Antônio, mostra mais uma vez aí a capa do livro para a galera acompanhar, a galera ver. Cruzeiro, a grande história, volume 2, autoria aí desse mestre Paulo Antônio de Carvalho, disponível aí na banca do Everson e em outros lugares também. Quem também tiver interesse, entra aí no Facebook do Paulo Antônio, que vai ter todos os detalhes para vocês adquirirem essa obra, que conta aí de maneira bem completa a história de Cruzeiro. Um feliz 2022 para todo mundo. Paulo Antônio, mais uma vez, muito obrigado e a gente vai se falando. Seguindo em frente.